nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, pelo teu amor, pela graça derramada nos nossos corações, todas as manhãs. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a tua palavra, a porção desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Hoje, Isaías 46, versículo 4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá. Eu os fiz, e os levarei e os salvarei. Aqui o texto está dizendo assim: você vai ter força para tudo, inclusive na sua velhice, você vai ter força para tudo. Aqui esse texto está dizendo que Deus estará com você, em todas as fases, em todas as situações. Isaías 46 está falando, olha, mesmo na velhice, na fase que a gente já não tem mais tanta força, não tem mais tanta saúde, e aqui está dizendo, mesmo na sua velhice, sou eu aquele que vai te sustentar, porque fui eu que te fiz, e eu te levarei e eu te salvarei. A nossa segurança não está na nossa capacidade. A nossa segurança precisa estar na capacidade de Deus, na força de Deus. O nosso futuro, ele não depende da nossa força. E às vezes nós ficamos num lugar, né, de tanta ansiedade, insegurança quanto ao futuro, não é? A gente sofre hoje por causa de uma força que nós não precisamos ter ainda. E eu queria dizer para você que Deus está com você em todas as fases da sua vida. Tudo vai mudar. As pessoas mudam, as situações mudam, os eventos mudam, mas eu queria saber que o Instagram tá me ouvindo bem? Todo mundo tá me ouvindo no Instagram? Vamos ver aqui. Se estiver me ouvindo bem, por favor, me dê aí um sinal que estão ouvindo. Às vezes eu começo aqui a live, eu já vou mandando bala. Eu já começo a falar, e aí as pessoas não estão ouvindo. No Instagram, de vez em quando, some o áudio. Vocês do Instagram estão me ouvindo bem? Elisama, dá para ouvir bem? Tá tudo bem? José Maurício, obrigada. Então vamos lá. Por que eu li? Esse texto eu li, ele falou tanto comigo. Porque eu me peguei pensando assim, e como que vai ser daqui para frente, né? Obrigada, Elisama. E como que vai ser quando acontecer isso? Quando vai ser? Faz dias que eu tô falando sobre isso, né? Vocês sabem que às vezes eu fico aflita com eventos futuros que vão acontecer na minha vida. E hoje eu li esse texto, porque de novo meu coração começou a ficar aflito. Quando eu li esse texto, em Isaías 46, versículo 4, mesmo na sua velhice, quando vocês tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá, eu os fiz e os levarei e os salvarei. Tem um texto em Mateus 16, 15 e Atos 1, 8 que eu li hoje. Depois que eu li esse texto, pensei, eu não preciso ficar aflita porque que vai acontecer na minha velhice, por exemplo. Não precisa. Por quê? Porque Deus me fez. E Ele já esteve lá no futuro. Eu sempre converso isso aqui com vocês. Mas por que o Mateus 16, 15 e Atos 1, 8 trouxe para mim um outro entendimento e trouxe para mim um conforto e um consolo quando a minha cabeça estava começando a se preocupar com o futuro? Primeiro, que você não precisa ter a força que você precisa ter na velhice, lá no futuro, você não precisa ter ela hoje. E Deus que fez você vai te conduzir, vai te fortalecer. Aí eu fui ler. Falei, gente, eu tenho garantias disso. Mateus 16, 15. Jesus está dizendo, olha, vocês vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas.
Vocês vão pregar o evangelho a todas as pessoas. E Atos 1:8 fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. O evangelho não é só uma história para a gente contar de Jesus. O evangelho também é a revelação do que Jesus pode fazer com uma vida que se entrega a Ele. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ficar preocupado com as fases da nossa vida, com as estações da nossa vida, não é mais uma opção. Porque o Espírito Santo é derramado sobre nós e Ele faz de nós casa dele e Ele nos dá poder para viver todas as fases. Porque nós somos testemunhas. Nós somos a testemunha que vai falar do Evangelho, não só contar uma história de Cristo, mas nós vamos revelar na nossa vida o que Cristo faz. Em cada fase, em cada estação, nós somos testemunhas de Cristo. E nós não temos força mesmo para vencer tudo que a gente vai passar na vida. Mas o Espírito Santo vai dar poder para a gente viver cada fase, porque em todas as fases da nossa vida, nós somos testemunhas de Cristo. E como testemunhas de Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo para viver as fases da nossa vida. Porque o Evangelho, ele não é apenas uma história, é uma realidade que transforma. Então hoje, se você acordou preocupado, porque a idade está chegando, a força não é a mesma. Eu estava pensando, gente, quando eu era mais jovem, eu tinha tanta força, eu tinha tanta disposição. Olha, eu era capaz de trabalhar, de fazer as coisas assim, um dia todo, ainda ter força para chegar em casa, ainda organizar tudo que precisava. Às vezes a gente chegava cansada de alguma viagem, por exemplo, que a gente tinha feito, e eu ainda tinha força para limpar a casa, para colocar as coisas em ordem. E aí a idade chega, a gente fica mais limitado, né? E aí precisa fazer atividade física para manter o ritmo. Mas aí a gente pensa, e depois, o que vai acontecer? E meu filho, às vezes você tem um filho ou uma filha que tem alguma dependência de você e a gente só pensa no futuro, né? A gente fala, e quando eu não estiver mais aqui? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? E quando eu não estiver aqui, o que vai ser da pessoa que depende de mim? A gente fica nessa preocupação, mas nós somos testemunhas de Cristo. E o Espírito Santo cuida de nós. O Espírito Santo nos dá poder para ser testemunha em cada estação. E para ser essa testemunha, a testemunha é de algo que aconteceu, é de algo que a pessoa viu, que a pessoa viveu. Então nós vivemos um evangelho que transforma. Deus não te criou e jogou você no mundo para viver cada fase da sua vida sozinho. Esse texto fala, mesmo na sua velhice, quando você tiver com o cabelo branco, não tem a mesma força de antes, não tem o mesmo vigor de antes, sou eu aquele que vai te sustentar. É uma promessa. Sou eu que fiz você e sou eu que vou te levar e vou te salvar. Essa é uma promessa. Tem pessoas que falam assim, eu tenho promessa de Deus para viver isso, eu tenho promessa de Deus que eu vou ter um carro, eu tenho promessa de Deus que eu vou ter uma casa, eu tenho promessa de Deus que eu vou prosperar. Não tem esses versículos na Bíblia. Você pode até conquistar todas essas coisas, mas a certeza que nós temos é que vamos passar por sofrimento, por dias difíceis. E a outra certeza de promessa de Deus é que a presença dele estaria conosco. Só que quando foi dito isso aqui em Isaías, quando foi dito isso aqui, ninguém tinha a percepção e o entendimento de que Deus faria do homem sua casa, sua morada. Mas aqui, mesmo ainda não fazendo do homem sua morada, Deus garantia presença, garantia sustento, garantia força e garantia ali a presença, cuidando e guardando em cada fase da vida. E quando Jesus
está se despedindo dos discípulos em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele fala: vocês receberão poder, porque sobre vocês descerá o Espírito Santo. E ele vai dar poder para vocês serem testemunhas. Em Mateus ele fala: vocês ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês vão falar do evangelho a toda criatura. E aí em Atos 1:8 fala assim: vocês vão ter poder, não só para contar a minha história, vocês vão ter poder para ser testemunha. Então, cada dificuldade que você está vivendo hoje, existe um poder do evangelho que o Espírito Santo derrama sobre você, que você se torna testemunha, porque quem recebe Jesus como único e suficiente Salvador, a jornada de cada fase que você vive ela é transformada em mensagem do Evangelho. Então fique com seu coração quentinho hoje, sabendo que você tem um Deus que fez você. É Ele que te sustenta, é Ele que te salva. E mais, você é casa de Deus. E o Espírito Santo vai derramar poder para você viver cada fase, porque você é testemunha. Você é testemunha de Cristo. Cada cicatriz sua, cada dor que você viveu, o Espírito Santo transforma em testemunho, em fonte de cura para outras pessoas. Então, mesmo na sua velhice, quando você tiver com o cabelo branquinho, Deus, essa é a promessa. Aqui não está prometendo um carro, carros, mansões, conta bancária recheada. Aqui está dizendo: a minha presença estará com você, vai te sustentar, porque fui eu que te fiz. E eu te levarei. Não existe uma fase da sua vida que você vai estar sozinho. Ele vai te fazer, vai estar com você e vai te salvar. E aí você é testemunha de Cristo. Existe um cuidado especial sobre a sua vida. Existe um poder que é derramado sobre você para você vencer cada fase da sua vida. Então você está preocupado porque pessoas que você ama e depende de você, você não sabe se você morrer hoje ou se você perder suas habilidades hoje, como essa pessoa vai se virar na vida. Deus está dizendo: essa é a promessa. Você é minha testemunha. Eu vou derramar poder sobre você para você ser testemunha. Sabe, Jesus não deixa uma ordem apenas: falem do evangelho a toda criatura. Eles falam: eu vou dar poder para que vocês não só contem uma história, mas que vocês terão poder para vencer cada fase, até na velhice. Vocês vão ter poder para serem testemunha do que o evangelho faz na vida de alguém. Arranca ansiedade, arranca medo. Esse é o poder do evangelho. Se fosse acontecer tudo de ruim que você imaginou, que aconteceria no futuro, que as coisas, seu filho não ficaria protegido, a pessoa que você ama, que você cuida, não ficaria protegido, se o projeto que você não cuidar, ele vai falhar porque você não cuidou, se você não fizer, não tem ninguém para fazer. Cadê o poder do Espírito Santo? Que não deixa, ele não tem a irresponsabilidade de nos deixar largados no mundo para viver aí a nossa própria sorte. Porque ele é, o Espírito Santo tem poder. Então, não duvide. Não fique com medo e nem fique ansioso, porque vem o medo e a ansiedade, vem. Mas até na velhice, quando seus cabelos estiver bem branquinho, Deus está dizendo: eu vou estar com você porque foi eu que te fiz. Eu não tenho a irresponsabilidade de criar algo e jogar aleatoriamente, porque tudo que Deus criou tem propósito, tem direção. Então, se você está angustiado com o seu futuro, não sabe o que vai acontecer com as pessoas que você ama quando você não tiver a mesma força, e se eu não puder mais trabalhar, e se eu não tiver mais força para fazer isso, Deus manda dizer para você, mesmo na velhice, mesmo quando você não tiver forças, mesmo quando você não tiver a força que você tem hoje, Deus está dizendo, é uma promessa: sou eu aquele que vai te sustentar, porque foi eu que te fiz.
E você precisa entender o poder do Evangelho. Você é testemunha de Cristo, então você vai ter poder para passar cada fase da sua vida. Porque o Espírito Santo te dá esse poder, porque você é cuidado, é amado, é protegido. E sobre você, o Espírito Santo derrama poder para que você não se preocupe nem com a sua velhice. Porque o Espírito Santo tem poder para derramar sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você é alguém que conta a história de Cristo, mas é alguém também que revela o que a história de Cristo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E o Espírito Santo tem poder para derramar sobre você hoje. Você está sofrendo, você está preocupado com a força que você não precisa ter hoje, com uma saúde que você está com medo de perder. Você não precisa se preocupar com ela hoje. Porque se algum dia chegar o momento em que você não tiver mais saúde e força, Deus está dizendo: eu sou aquele que vai te sustentar. Fui eu que te fiz. Eu te levarei e eu te salvarei. Porque sobre você foi derramado um poder que foi conquistado na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Você tem o poder do Espírito Santo para vencer cada desafio da sua vida, porque você é uma testemunha não somente que conta uma história, que fala de Jesus, você é uma testemunha que revela em sua vida, na sua história, na sua jornada, que nós servimos um Deus que transforma a nossa jornada em testemunho. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Coloque a mão no coração e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, se tem algum irmão meu aqui, como eu, preocupado às vezes com o futuro, que o Teu Santo Espírito possa agora os abraçar e eles sentirem que o Senhor é um Deus que cumpre tudo o que promete. E a sua promessa é a sua presença em cada fase que vamos viver. E nós carregamos essa história linda que o Evangelho traz, que conta a história de um Cristo que veio mudar e transformar a realidade de qualquer pessoa. Não existe nada difícil para o Senhor, não existe nada impossível que Jesus não possa realizar. Derrame o Teu poder, Espírito Santo, sobre os meus irmãos, para que eles parem de se preocupar com uma força que eles não precisam ter hoje, porque no dia que precisarem, essa força, cada um de nós vamos ter. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Um cheiro, meus tiktokers.